Bom dia, tudo bem? Chegava o Natal e o Ano Novo, mas não chegava o dia a gente chegar aqui também, né, para começar. Pois Né, é, Beto? pois é. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o mais novo Ó a formato do câmera aqui. podcast do ASIC Jovem. Temos aqui como convidado hoje o Luiz Carlos Largo. Nós somos um podcast sobre empreendedorismo e você, se quiser participar do ASIC Jovem ou nos patrocinar, comente no Instagram, lá envie uma mensagem. O Instagram é ASIC Jovem Sevel. Bom, vamos começar então. Muito bom dia. Primeiro nós temos que fazer as honras da casa, né? Que para você que está assistindo a gente, ouvindo também, nós somos multiplataforma a partir desse episódio, dos próximos episódios também, com o Instagram, com o Facebook e também com o Spotify. Você pode estar patrocinando um episódio ou uma série deles, conforme o convidado da nossa agenda, né? Então, por isso, quer mais informações, entre no Instagram do ASIC Jovem Cascavel ou Facebook também, mande uma mensagem, tem sempre alguém lá para te atender e te dar todas as informações que você quiser. Muito bem-vindo. Obrigado, Beto, Micael, ASIC Jovem, 123 Live, muito legal, bacana estar aqui presente, poder bater esse papo com vocês aqui em Cascavel. A gente que agradece. Imagina. Bom, para começar, a biografia, a sua história, né, de vida aí, é uma pessoa que todo mundo pensa, nossa, é o Luiz de Cascavel, né, na transmissão. Isso é verdade. Mas você nasceu em São Lourenço do Oeste. Eu nasci em São Lourenço do Oeste, mas com 2 anos já estava mudando para Dionísio Cerqueira, também em Santa Catarina. Que é a cidade que tem a... Que é a divisa com Paraná, Santa Catarina e Argentina. Tem uma igreja bem no meio da fronteira. Exatamente. E de lá, com 7 anos, eu cheguei em Cascavel. Então, chegamos aqui, eu e minha família, em 71, né? Há muito tempo já. Uhum. E são muitos anos de Cascavel. E apesar de estar morando fora de Cascavel, mas estou sempre aqui, porque meus pais moram aqui, meus irmãos moram aqui. Uhum. Então, eu tenho uma raiz muito forte com Cascavel. E eu gosto demais dessa cidade de Cascavel. Poxa, que bacana. E o que levou a tua família a vir para cá? Porque tinha uns tios que moravam aqui na época. Uhum. Tinha uns tios que moravam aqui na época e sempre falaram, Cascavel vai ser uma cidade progressista, sabe? Então, meu pai tinha um comércio lá em Santa Catarina, em Dionísio Cerqueira. Ele resolveu vender a loja que ele tinha e comprar um terreno e construir um prédio aqui na cidade, aqui no centro, e realmente a perspectiva que existia com relação a Cascavel, que meus tios falavam que seria uma cidade progressista, realmente se confirmou, né? Uhum. E eu acho que ele fez uma escolha muito boa, a opção que ele fez de mudar para cá, eu acho que ele acertou em cheio. Sim, foram daquele tempo até então, de Dionísio Cerqueira para cá, foram 4, 5 anos ali? Mais ou menos isso, com 2 eu saí de São Lourenço. Cheguei em Dionísio Cerqueira com 2, fiquei 5 anos lá, com 7 estava aqui já. Estava aqui. Daí aqui que começou os jogos no colégio, com o gravadorzinho na mão? Não. Lá em Dionísio Cerqueira já estava com... exato, não. No final do Dionísio Cerqueira, já com 6 anos para 7, começou. O futebol do botão que eu narrava também já começou lá. Começou lá? Né? Começou lá, um futebol do botão bem pesado. E comecei a gravar os jogos dos meus irmãos lá mesmo. Depois continuou aqui em Cascavel também. E você guarda essa relíquia ainda até hoje? Não, hoje em Se dia perdeu. Com 7 anos você já começou. Era o goleiro, lembra que era aquela caixa de fósforo mesmo, colocava areia dentro, passava um esparadrapo, você fazia o distintivo do time, colocava o número atrás. Era assim, uma coisa bem no início, né, do futebol do botão, mas era muito legal. Poxa vida, é uma coisa que você não vê hoje, né? Não vê Ninguém hoje. mais. Não, que era difícil. antigamente era o futebol de botão, que era o 5 Maria, que era jogado com as pedrinhas lá. Tudo exatamente. coordenação motora, era. Hoje você não vê nada. Não tem mais nada, não. A criançada... Infelizmente, né? Tudo online hoje, e games. Tudo online. Né? Hoje Tudo telefone na mão. internet, celular, né, jogos. E quando você teve seus filhos, você incentivou a correr na rua, jogar bola e tudo? Não, eu brincava com eles na rua, inclusive. Jogava futebol na rua, na frente de casa, onde eu morava, aqui em Cascavel. Então, a gente brincava ali na rua mesmo. E, com o passar do tempo, a gente começou a ir nos clubes, né? No Clube Country, que lá pertinho da minha casa. Então, eu jogava futebol lá com ele, brincava com ele. Mas, no início, assim, quando eu era pequeno, eu jogava futebol, subia em árvore com ele. Foi muito bacana. Olha aí, ó, moda antiga. vendo? Moda antiga. Moda antiga que você não vê hoje mais. Tudo é telefone, iPhone. Hoje não tem mesmo. Nasce com o telefone na mão já para tirar selfie. Exatamente. Pai assim que mesmo. faz o perfil do filho desde quando nasce. É diferente, hein?
E como é que foi a tua história aqui em Cascavel, quando você chegou ali na tua adolescência, que você mudou para Curitiba? Como é que foi onde nasceu essa ideia de você mudar? Sempre, desde que eu era pequeno, eu tinha uns 7 anos, para 6 a 7 anos, eu tinha aquela vontade de ser um narrador de televisão. E eu recordo até hoje que eu via as corridas de Fórmula 1, que o Galvão já narrava, assistia muitos jogos de futebol que o Luciano narrava. E eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, bom, quando eu crescer, eu quero ser como eles. Quero ser um Galvão Bueno, quero ser um Luciano do Vale. E quero trabalhar em televisão como eles trabalham. Assistia jornais também, que eu achava muito legal, os apresentadores e tal, porque eu lembro que aqui em Cascavel até meu pai comprou a primeira televisão colorida, sabe? Foi aqui em Cascavel, até foi no dia do meu aniversário. Não lembro o ano assim, mas foi no dia do meu aniversário, foi a primeira TV que chegou em casa, colorida, e eu achava aquilo fantástico, assim, uma coisa assim, eu não conseguia entender como é que as pessoas estavam ali dentro, né, numa televisão, e você estava vendo, mas eu achava demais também ver eles apresentando, narrando, e eu fui crescendo com aquilo na cabeça, dizendo, quando eu crescer eu quero ser narrador de televisão. E era televisão mesmo. Então, aqui em Cascavel, continuei a narrar futebol de botão, em casa, e lembro que pegava também, colocava um espelho na frente da sala, na minha sala, colocava a mesa, colocava um espelho, pegava do banheiro, colocava na frente na mesa, em pé, e eu pegava um jornal e ficava lendo, ficava treinando. Isso já com uns 10, 11 anos, né? Tentando imitar o que eu via na televisão. E aquilo foi amadurecendo na minha cabeça e eu, com o passar do tempo, dizendo, bom, quando eu crescer, eu quero realizar o sonho de ser um narrador de televisão. E aí fui para Curitiba. O que teus pais diziam sobre isso? Cara, eles falavam que ou você vai ser narrador mesmo, que eu falava demais, sabe? Ou narrador ou advogado, porque eu não parava de falar em casa. E eles diziam, Luiz, fica quieto um pouco, você fala muito, tipo assim, sabe? Não parar de falar o tempo todo. Eles queriam assistir televisão, então ela tinha a cozinha junto com a sala de TV, e eu ficava narrando, imagina, eles queriam assistir novela, que assistir um jornal, eu estava narrando lá, né? Eles ficavam pé da vida comigo, porque eu estava narrando e estava atrapalhando, eles queriam assistir. E a perspectiva de ida para Curitiba foi nessa de você dar continuidade? Foi, de continuidade, de fazer lá um curso de jornalismo. Fui fazer o 2º ano do 2º grau lá em Curitiba, no Positivo. E no terceirão, os professores conversavam com os alunos para saber se realmente o que eles queriam da vida do futuro. E eu tive um professor lá, que era o professor de biologia, o Carvalho, que veio falar comigo, né? E falou, o que você quer ser no teu futuro? O que você vai fazer de vestibular? Eu falei, vou fazer jornalismo, porque eu quero ser narrador de televisão, narrador de esportes, narrador de futebol, automobilismo. Daí ele falou assim, você está louco, rapaz? Na época não tinha TV a cabo, só tinha TV aberta. Você vai concorrer com quem? Com o Galvão Bueno? Com o Luciano do Vale? Não vai ter mercado para você. Ele falou, pensa bem, você tem que fazer um curso de futuro, que você possa ganhar bem, ter uma vida estável. Faz ciências econômicas, vai por mim, olha a dica que estou dando, hein? E eu acabei mudando. Tirei de jornalismo de lado, fui fazer ciências econômicas, na Federal, passei, e comecei a estudar, fazer o curso de ciências econômicas, mas, ao mesmo tempo, eu não deixava de pensar de ser um narrador. Então, eu falei, bom, vou fazer o curso, mas, ao mesmo tempo, vou procurar virar um narrador. Né? De repente, vira um hobby para mim, ser um narrador. E aí fui para Curitiba, em Curitiba mesmo, procurei a Rádio Clube Paranaense, que era a principal rádio de esportes lá da capital. Mas TV, a primeira foi a ida para a TV Iguaçu, né? Também. Foi mais ou menos juntos ali. Porque o pessoal, a TV Iguaçu tinha um programa de mesa redonda, né? Em que o pessoal falava sobre os clubes da capital. E tinha uma outra pessoa que falava dos times do Norte do Paraná, do Londrina e do Maringá. E não tinha ninguém que falasse do Cascavel, do Toledo, do Foz do Iguaçu. E do Pato Branco, aliás. Foz do Iguaçu não estava na primeira divisão na época, não. Era Pato Branco, Cascavel e Toledo. E eu falei com o responsável pelo programa e falei, olha, você tem já quem fala dos clubes da capital, você já tem pessoal que fala dos clubes do Norte do Paraná. Será que você poderia dar uma chance de eu falar dos clubes lá da nossa região, tal, que sou de lá, tal. Ele falou, legal, bacana, então você participa uma vez por semana nesse programa, nessa mesa redonda. Então, eu ia toda quarta-feira, participava desse programa, aí fui para a Rádio Clube Paranaense, pedi para falar com o responsável por esportes, e era o Carlos Klena, que era o responsável. O Carlos Klena era o plantão de esportes. Inclusive quem tá assistindo, o Ives, coloca a foto do Carlos Klena para se situar quem é.
os novinhos não vão nem saber quem é, mas quem é com os mais de 30 aí sabe, ó. Olha ele aí. Aí, ó. Esse Depois aí, ele virou apresentador de jornal da Rede Paranaense. da Rede né? Paranaense, Da Globo. inclusive esse print é do Jornal Estadual. Então. Ele andava todo, ele só mexia a boca, ele ficava sério e só mexia a boca. Não, e ele era. Então, ele era o plantão de esportes da Rádio Clube Paranaense. E falei para ele, contei minha história para ele, o que eu queria ser. E ele falou: olha, você tem que começar de baixo, como todo mundo, né? Então você vai ser um rádio escuta. Eu ficava ouvindo as rádios de outros estados e passava para ele os gols quando aconteciam. E ele passava no ar, né? Sim, e como é que foi? Nessa tua chegada lá na TV Iguaçu, que na época hoje é a atual Rede Massa e era do Paulo Pimentel. Inclusive o Paulo Pimentel ele e seu pai acho que são da mesma turma, que um tá com 93 e o outro tá com quase beirando os 90 já, né? O pai tá com 89. Com muita saúde, inclusive. Exatamente. E como é que foi a tua chegada lá? Porque hoje você vê que no mercado, as pessoas quando chegam para pedir uma vaga, uma experiência, o pessoal meio que só tem relatos, os piores relatos possíveis. Fala, como eles trataram. Mas o pessoal, como é que foi? Os responsáveis era o Dirceu Greser, que era o responsável. Era um cara assim muito simpático, muito bacana. Ele era o cara que era o responsável, ele que comandava a mesa redonda. E era uma pessoa assim com um coração assim fantástico, sabe? Um cara que ajudava demais as outras pessoas. E já faleceu há muito tempo, mas era uma pessoa assim extraordinária, me recebeu de braços abertos, um cara muito bacana, muito legal, tive muita sorte, sabe? Nesse sentido. As pessoas que eu sempre tive contato para tentar fazer minha carreira, me ajudaram demais e eram pessoas assim maravilhosas, bacana mesmo. E você sente... Ele foi um cara que eu me senti tranquilo conversando com ele, porque eu já conhecia a fama dele em Curitiba, ele já tinha essa fama de ser um cara bacana, um cara simpático, um cara muito legal. Você já foi com meio que... Você já fez o briefing de tudo onde você tinha que passar. Exatamente. Olha aí, naquele tempo já tinha briefing, você sabia com quem você tinha que falar. Exatamente, era assim mesmo. Mostra que as coisas não acontecem do nada, né? Você tem que ser muito bem preparado já antes. Com certeza. Pô, que legal. E você sente isso hoje no mercado, que falta mais esse coração, esse olhar mais para o lado humano? Olha, entrevistar? Eu vou ser honesto contigo. Eu tenho muito pouco contato, né? Até em função da pandemia agora, de ficar em casa, muito tempo em casa e fazendo narrações de casa. Mas com relação aos canais ESPN e Fox Sports, eu sinto a mesma coisa que eu sentia antigamente, quando eu comecei a ter esse contato com o Dirceu, que eu citei, que era um cara muito bacana. Hoje nós temos lá os nossos diretores, são pessoas assim fantásticas. O Maluf, que é o chefe, ele é um cara muito legal, muito bacana. Tem o Rubens Pozzi, que ele era de Curitiba também, ele era um repórter, hoje é um dos diretores. Tem também o João. O João foi um cara que me trouxe de Bristol para São Paulo. E João Simões, ele também é um dos chefes hoje, dos canais ESPN e Fox Sports em São Paulo. Então, são pessoas muito bacanas, sabe? Então, eu acho que eu tive sempre essa sorte e continuo tendo. Porque são, sim, pessoas legais, que você pode conversar, você pode trocar ideias, pode bater um papo, assim, e sempre é muito bem recebido. Pô, que legal. É muito legal mesmo. E, inclusive, o ambiente lá é fantástico, sim, é incrível mesmo. Inclusive, falando até no teu primeiro chefe, nós temos um vídeo, participação especial do Carlos Kleiner. Opa, que legal, ele chegou, mandou um vídeo pra gente ontem à noite, ele, inclusive, tá aí tá na agulha aí já? Pode soltar. Eu comecei no rádio no final da década de 70, na extinta Rádio Cruzeiro do Sul, em Curitiba, e depois, por 30 anos, eu trabalhei na Rádio Clube Paranaense, a B2, no jornalismo e no esporte. No esporte, eu fui rádio escuta, auxiliar de plantão e plantão titular. Trabalhei também na TV Paraná, Canal 6, hoje é a CNT, trabalhei também no Canal 12, TV Paranaense, a RBPC de Curitiba, onde apresentei durante muitos anos o Jornal Estadual. Na década de 80, um cara legal apareceu no prédio das esquinas de Murici com Saldanha Marinho, no centro de Curitiba. Esse prédio, do Manuel da Silveira do Ru, abrigava as rádios Paraná no 7º e Clube Paranaense no 8º andar. Esse menino, chamado Luiz Carlos Largo, vinha de Cascavel a Curitiba para estudar, mas queria ser também um homem da comunicação. E é até hoje. Foi ali que tudo começou, como rádio escuta, e em seguida já estava na locução, já estava comandando o plantão esportivo da Rádio Paraná.
Na TV Guarujá, para o mundo, este é o Luiz Carlos Lara, hoje no Grupo Disney, se destacando nas suas transmissões pela ESPN e também pela Fox. Receba, Lara, o meu abraço, o meu carinho, o sucesso em dobro para você, porque você merece. Você é um cara que lutou, você é um cara que sabe o que quer, você é um profissional de mão cheia. Tenho a satisfação, o orgulho de ter trabalhado contigo. Receba aqui do litoral onde estou nesse momento o meu abraço a você e sucesso sempre. Vai em frente lá, você é o cara. Esse cara é fora de série, é um cara muito legal. Um abração para você também, Kleina, deve estar assistindo aí em Caiobá. E, como eu disse, um dos caras assim que me recebeu de braços abertos, com muito carinho, e me ajudou demais. Um dos primeiros caras assim que me ajudaram, sabe, que abriram portas para mim. E é um profissional fantástico, né? O Carlos Kleina é um cara assim super conhecido no Rádio Paranaense. Depois de televisão até ele citou os canais que ele trabalhou, então a ele também eu sou muito grato porque ele me ajudou demais a realizar esse sonho. E eu ontem até, quando nós estávamos até depois na pesquisa, na produção, quando você fala do Carlos Kleina, eu falei, vamos atrás do Carlos Kleina. Aí manda mensagem para Instagram, manda mensagem para Facebook. Eu acho que ele não é adepto às mídias. Não, ele não, eu acho que ele não é muito chegado. Ele joga as informações lá, mas ele não tem a de checar. Aí ontem, até mandar um abraço para o Osiris Júnior, Osiris Nadal Júnior, foi o cara que me ajudou. Eu falei assim, Osiris, você tem contato com o Carlos Kleina? Ele falou, cara, eu tenho. Falei assim, a gente vai entrevistar o Largo amanhã, queria um vídeo do Carlos Kleina. Ele falou, o que você precisa? Falei, assim, assim, assim. Não deu meia hora, chegou o vídeo. Falei, olha só. Então, Osiris, um abraço para ti, cara, que você me ajudou pra caramba com um vídeo assim que era meio que o sonho do podcast, ter a participação ainda mais do Carlos Kleina, que o Carlos Kleina, para quem não... Se você não lembra dele, eu tenho nas minhas memórias que eu tinha 7 anos, eu ligava a TV, ele estava ali passando. É verdade. E a mesma coisa quando eu comecei a trabalhar na rádio, na TV, que você passava com pessoas que ele era um dos grandes nomes, né? Sim. Da imprensa paranaense. E até você, que via na televisão lá, falei, nossa, o cara aqui. E fica bem naquela que você falou, como é que é ali, tipo, você nunca vai ver a pessoa, de repente, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você fica imaginando, se o cara é bravo, se o cara vai te receber bem, se o cara vai tratar bem. Sim, né? Sim. E tem vários exemplos. Olga Bongiovanni também, quando eu cheguei a trabalhar com ela na segunda volta dela na Tarobá, na hora que eu olhei, eu falei, caramba, eu estava aqui até tempo atrás, você vai passando. Poxa, eu molequinho, escutando rádio, ela falando, ela na TV e... Passa um filme. Passa um filme. Eu tive a sorte de passar pela TV Tarobá, passei no arquivo, até foi o meu setor que eu passei, tive uma passagem curta, passei no arquivo e viajei nas fitas. Vi você, vi a Olga. Que legal, hein? Muita coisa. Que bacana. E tinha que catalogar e tirar poeira também. E o arquivo é grande lá, né? O arquivo é muito grande. Tarobá é bem grande. Passei no tempo que era o diretor-geral, era o falecido Darcy Dona. Aprendi muita coisa com Darcy, ele. Cara, sensacional também. Aprendi muita cara, coisa. Muito legal. Muita coisa. E assim, é história, cara. Muita história. E falava muito bem de você. Falava teve até um dia que ele contou a história de um escort que você tinha, que capotou o escort, tirou um... foi na lua de mel. Na lua de mel? Olha, na lua de mel. Que sorte, hein? Lua de mel, rapaz. Estava viajando eu com minha esposa, estava viajando de Cascavel para Londrina, ia para Água Ativa. E ali em Campo Mourão, era um domingo à tarde, assim, eu acho que o motorista do caminhão, não sei se ele dormiu, aconteceu uma coisa, mas ele pegou e começou a vir em direção à minha pista. E para não bater no caminhão, eu acabei saindo no acostamento, tinha um degrau muito grande, e ele acabou o carro atravessando a pista e capotando. Mas, felizmente, nada de grave aconteceu. E olha que é muita história. Terrível. Coisas da TV e do rádio, né? Da comunicação em si. E com isso você trabalhou voltando à nossa linha, você trabalhou no rádio no rádio antes e também na TV no tempo da tua faculdade, né? Na faculdade, sim. Estava fazendo faculdade e ao mesmo tempo trabalhando na Rádio Clube Paranaense como auxiliar do Kleina. E como ele disse, depois fui trabalhar na Rádio Paraná, que era a Rádio Clube era no 8º, ou era o rádio escuta dele. Aí o Sidney Campos, que era um repórter também muito conhecido. Atleticano, roxo. Exatamente. Até tem a foto dele aí pro Ives. Um bigodão gigante. Bigodão gigante. Fala que agora a pesada fala... Olha ele aí.
É o dublê do Sucupira, né? Exatamente, Tem a parece foto, ele, né? Inclusive, na pesquisa tem foto dos dois, assim, abraçados, assim, os dois, o bigodão gigante. Então, ele montou uma equipe de esportes para acompanhar o Campeonato Paranaense Sub-17 e 20, na Rádio Paraná, que era no andar de baixo da Clube, no 7º. E ele falou, Lário, você não quer fazer plantão de esportes? Sabe, já tá acostumado a ver o Kleina trabalhar, né? Não gostaria de fazer plantão de esportes na Rádio Paraná? Eu falei, claro. Daí comecei a fazer o plantão de esportes e comecei a apresentar um programa à tarde lá, às 6 da tarde, sobre o futebol, mas aí não só sobre o Paranaense de júniores. Geral, de Campeonato Brasileiro, de esportes em geral. Era das 6 às 7. Então eu fazia faculdade pela manhã, trabalhava, fazia estágio na Junta Comercial do Paraná à tarde, saía rapidinho para apresentar de segunda a sexta, tinha um programa também às 3 da tarde, então saía da Junta Comercial, que era 2 quadras da rádio, apresentava esse programa das 3 às 3h30, voltava para a Junta Comercial, voltava para a rádio para apresentar das 6 às 7, e às vezes tinha jogos à noite ainda, sabe? Então a alimentação era muito ruim, e o que aconteceu? Um dia deu um estresse que eu cheguei a desmaiar. E aí fui no médico e falou, mas como é que é teu dia a dia? Eu falei, de manhã eu estudo, depois faço estágio na Junta Comercial, tenho um programa às 3, volto para a Junta Comercial, termino o trabalho às 6 da tarde, vou para a rádio, faço das 6 às 7, às vezes tem jogos à noite, que eu tenho que fazer plantão, e às vezes eu tinha até algumas aulas à noite na faculdade. Então era corrido, o dia inteiro corrido, me alimentava muito mal e acabei tendo esse desmaio. Ele falou, não, é estresse, rapaz, está muito, você tem que se alimentar melhor, tal. Daí acabei parando assim com o programa das 3, sabe? Fiquei só das 6. Mas nessa época assim você já tinha, você ainda estava fazendo a faculdade, mas Fazia a faculdade. E aí, qual foi a perspectiva que você tinha assim, falar, não, eu vou testar aqui, ver se vai dar certo? Então, fazendo a faculdade, e terminei a faculdade, né? Terminei a faculdade e estava ainda a TV Iguaçu já não tinha mais o programa, eu estava só na Rádio Paraná e faculdade. Terminou a faculdade, falei, bom, agora terminou o estágio também, vou arrumar emprego. Aí fiz um concurso no Lloyds Bank, que é um banco inglês, que tinha lá em Curitiba. Fiz esse concurso e acabei passando como economista, seria, né? Como economista júnior na época, que eu estava começando, e depois para virar economista como carreira mesmo, mas ao mesmo tempo na rádio. Então, comecei a trabalhar no banco. Eu lembro que, putz, assim, o salário assim, era uma coisa assim, fantástica. Se tinha 13º, 14º salário, você tinha plano de saúde, você tinha o vale-refeição, assim, era uma coisa absurda, que, sabe, eu usava durante a semana e sobrava muito para gastar no final de semana ainda, de tão grande que era o valor. E eu já estava uns 6 meses lá, trabalhando na minha área de economia, e, ao mesmo tempo, na rádio continuava ainda, mas eu chegava em casa e, assim, meio triste, meio infeliz, na verdade, sabe? Porque não era o que eu queria. Falar assim, puxa vida, quando eu estou na rádio, estou feliz. Né? Quando eu fazia televisão, era a minha felicidade total, porque televisão é o que eu planejei para fazer. E no banco, eu não era feliz, sabe? Então, eu chegava em casa, assim, triste e tal, e eu pensava, pô, se eu ter essa profissão no futuro, eu não vou me sentir realizado. Passou um tempo, o pessoal do banco veio falar comigo que eles queriam me mandar para a Inglaterra para conhecer a estrutura do banco, que eu ia ser efetivado como economista, e era importante que eu conhecesse a estrutura do banco, né? Lá na Inglaterra. E aí, um dia eu falei, não, eu vou conversar com eles que eu não vou fazer isso, eu não vou para a Inglaterra, porque vai ser uma sacanagem eu ir para a Inglaterra, voltar de lá e dizer, não estou feliz, eu não quero isso. Então, conversei com eles antes de ir para a Inglaterra, falei, vou pedir a conta, porque não é o que eu quero, não é o meu sonho. Eu chego em casa, eu não estou feliz, não estou realizado. Falei, eu quero ser um narrador de televisão. E, na época, o meu irmão, o João Roberto, ele já era formado, tinha formado na Federal, já tinha a consultora Largo Engenharia aqui em Cascavel. Falei para ele, contei minha história para ele, né? Ele já sabia, mas contei que eu ia pedir a conta no banco. Ele falou, não, vem para Cascavel aqui, que eu te dou uma parte da construtora e você trabalha como na área administrativa da consultora. Né? Então, ele me trouxe para cá, me ajudou. E, na época, eu fiquei sabendo que a TV Tarobá estava montando uma equipe de esportes e ia fazer cobertura do Campeonato Paranaense. E lá foi você de novo fazer briefing, com quem você tinha que falar, Mas, ao mesmo tempo, quando eu vim de Curitiba para cá, eu falei, vou continuar na rádio, lá fazendo plantão de esportes na rádio. E aí fui para a Rádio Independência,
aqui em Cascavel. Eu falei com o pessoal lá, contei minha história e tal. E falaram, bom, vem para cá então para fazer plantão de esportes aqui na rádio, já que você tinha feito já em Curitiba, né? Eles estavam precisando de um plantão de esportes para a equipe de esportes da rádio. E eu comecei a fazer o plantão de esportes na rádio. E um dia eu fui jogar um futebol, uma pelada lá na Gráfica Tuicial, do falecido Itagiba Fortunato. E estava o Jorge lá, né? O Jorge Guirado. Estava lá, eu cheguei para ele e falei, Jorge, ó, me apresentei e tal, contei minha história para ele de novo, lá, que eu queria ser narrador, queria trabalhar em televisão, que era meu sonho. E se não tinha um lugar para mim na TV Tarobá, né? Isso no final de semana no futebol? Não, foi durante a semana, assim, uma quarta-feira à noite, nesse futebol. Entreguei o cartão para o Jorge. Mas entreguei o cartão, falei, ó, esse é meu cartão da construtora lá, tem meu telefone, se tiver interesse em me contratar, está aqui meu telefone. Entreguei meu cartão para ele. Perdeu a oportunidade, cara. Porra. Mas assim, por que teve essas alterações? Você estava gostando de trabalhar como narrador. Eu não sei como é que é muita realidade, mas talvez você estava fazendo mais como um hobby. O pagamento não era tão bom. Aí por isso que você tinha um emprego no banco, aí depois você saiu e foi para Cascavel? Então, porque eu não estava assim satisfeito, não estava realizado fazendo aquilo, sabe? Sim, mas por que em vez de, por exemplo, você já tinha alguma coisa que você fazia de narração em Curitiba? Já. E aí por que você decidiu voltar para Cascavel? Porque em Curitiba, na época assim, porque eu já sabia também que a TV Tarobá estava montando uma equipe que ia fazer o Campeonato Paranaense. Em Curitiba não tinha. Exatamente. Falei com o meu irmão, ele falou, a TV Tarobá aqui, que é uma das grandes emissoras afiliadas à Band, eles estão montando uma equipe de esportes aqui, né? Vem para cá e você fica trabalhando na consultora e, de repente, pode encaixar com a TV Tarobá, se der certo. Né? Então, isso que aconteceu. Eu vim para cá, fiquei sabendo mesmo que até a Tarobá já tinha contratado o Edgar Schmidt na época, né, como comentarista. E aí falei com o Jorge lá nem falei para ele que eu estava montando equipe de esportes, que eu sabia que estava montando. Só falei, trabalhei lá, contei minha história para ele, dei meu cartão e tal. Falei, se quiser contar comigo lá, se quiser fazer um teste comigo. E numa quinta-feira, a secretária do Jorge me ligou, a Jane, e falou, o Jorge quer falar contigo. Você pode vir na televisão? Daí fui na Tarobá, na quinta-feira. A equipe estava montada já, ele me apresentou o Edgar Schmidt, e era o Edson Moraes, narrador, Edgar Schmidt, comentarista, e os repórteres eram o João Carlos Galo, o finado João Carlos Galo, o Djalma Santos e o Ado Júnior. Era a equipe de esportes. O Djalma Santos apresentava o placar eletrônico na época. Sim. Isso foi numa quinta-feira. Daí o Jorge me apresentou o Edgar Schmidt, conversamos, tal, e acertamos. Acertou a contratação, minha contratação. O Jorge falou, eu vou criar plantão de esportes, já que você vem do plantão de esportes, eu vou criar plantão de esportes nos jogos do Campeonato Paranaense, que não existia em televisão isso. Então, durante o jogo, o Edson Moraes narrando o jogo do Campeonato Paranaense, você vai estar ouvindo o rádio, aconteceu um gol em tal lugar, você passa para quem está em casa. Eu falei, tranquilo, beleza. Quinta-feira, isso. Na sexta, no sábado, tinha torneio início em Curitiba. Na época tinha torneio início, não sei se vocês sabem, se ouviram falar. Era um campeonatinho com todos os times participantes, todos os participantes do Campeonato Paranaense jogavam. Era uma partida de 10 minutos cada lado. Se terminasse empatado, quem tivesse mais escanteios estava classificado. Era um tipo mata-mata, né? Esse torneio início. E foi toda a equipe para lá. E aí não tinha ninguém para apresentar o placar eletrônico. O Djalma Santos também foi para lá, porque eram vários jogos, né? Eram muitos jogos e jogos seguidos, então tinha que estar toda a equipe lá. E aí o Jorge falou assim, coloca o largo, você não apresenta o placar eletrônico? E como tinha sempre, além de aqui em Cascavel, estou na frente do espelho, apresentando ali, tal, como um apresentador de televisão, com jornal, lendo, notícias de esportes. Lá em Curitiba, da mesma forma, fazia isso constantemente também, em casa, né? Falou, treinando. Me coloca lá. Eu falei, pode colocar. Eu falei para ele, quer fazer um teste? Ele falou, não, pode ir para a câmera. Então, daí eu apresentei o placar eletrônico no sábado já, na quinta-feira conversei com ele, e no sábado eu estava apresentando o placar eletrônico. Ele gostou da apresentação. Ele falou, foi muito bem e tal. Ele falou, bem mesmo, não achei que você ia ir tão bem assim, o Jorge falou, né? E é uma coisa até legal de se falar, que para quem não conhece o mercado, a comunicação antigamente, quem passou aqui na Tarobá também, na capital, e outras TVs aqui do interior, tinha esse costume. Você era operador de áudio, você sabia falar no microfone, você sabia operar, fazia tudo. É verdade. Tanto quando eu entrei na capital, eles falavam para mim, até o meu antigo chefe falou assim, olha,
Entra lá, aprende a falar, aprende a mexer, conhece tudo, sabe o que você está fazendo, porque é uma hora que acontece, igual aconteceu com você, a hora que chega, você tem que saber dominar Claro, e tinha que matar. saber fazer. E você não vê mais isso hoje. Não. Hoje você vê várias pessoas reclamando, poxa, não tem repórter para vir para cá porque o cara não domina, não tem apresentador porque às vezes tem que trazer um cara lá do Rio de Janeiro para apresentar o programa aqui, sendo que a solução poderia estar aqui. Exatamente. E na tua opinião, você acha que falta esse olhar de antigamente de estimular a pessoa a ser tudo? Eu acho que isso é muito importante mesmo, você conhecer toda a área. Mas no meu caso, por exemplo, como o meu sonho era esse, eu já comecei, eu acho que a me preparar muito cedo, em casa mesmo, sabe? E lá em Curitiba mesmo, quando morava lá, morei 8 anos lá, eu lembro que mostrávamos jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense, e o que eu fazia? Eu pegava a escalação dos times, baixava o volume da TV e ficava narrando em casa. Então eu já estava treinando ali. E ao mesmo tempo fazia aquelas apresentações que falei, com o espelho na frente, pegava o jornal e ficava lendo. Então, esse tipo de preparação acho que é importante, porque isso dá uma experiência muito grande para você. E a hora que você vai precisar fazer um teste, alguma coisa, sabe? Tem uma dica que eu dou para quem tem interesse em ser um narrador, um apresentador, isso é fundamental. Você vai tirar de letra um teste depois, sabe? Isso me ajudou demais a chegar na Tarobá, apresentar o placar eletrônico, já tinha uma audiência gigantesca, né? Sim, que na hora que você chega... cheguei ali apresentando assim, me senti tranquilo. Falei, nossa, vou fazer aquilo que eu faço em casa, sabe? Você tem que chegar e tem que falar e tem que dominar, porque a pessoa está... Mas é importante conhecer tudo como você falou, sabe? Sim, que eu lembro que até quando eu tive na minha transição de carreira, que foi a saída da capital e ida para Tarobá, o meu chefe, que inclusive foi teu colega lá de trabalho, o Ivan Luiz. O Ivan me substituiu no placar eletrônico quando eu saí. E ele falou, além das histórias que ele contava, ele falou assim para mim... Flamenguista também. Flamenguista. Ele falou, olha, você vai para Tarobá, você tem que cortar a grama da Tarobá. É verdade. Eu falei, pô, mas cortar a grama? Ele falou, não, que lá que você vai ver todo mundo entrando, você vai ver o que está acontecendo. E várias pessoas com quem eu conversei da antiga, que tinha o Polaco, que trabalhava na Master. Polaco lá, tinha várias, Guilherme. Isso. Tinha várias outras Polacão, pessoas... trabalhei muito com ele. Baita técnico de som, hein? Sim, tinha várias outras pessoas que dominavam e tiravam qualidade só assim, gente, você trabalhar aqui hoje está muito fácil. Antigamente eles tinham... até o Polaco falava que tinha um treinamento do desligar o gerador, que eles saíam correndo, cronometrando para ver se tivesse uma queda para fazer. E isso você não vê mais. Não. E eles são bem... E eles falam que sente saudade. Falam assim, era difícil, mas era todo mundo já se ajudava, dormiam na TV, dormiam na rádio. E ninguém reclamava. Não, de jeito nenhum. Era uma coisa... Eram tempos assim que você não vai mais ver. Isso. Não. Milagre uma empresa ou outra conservar isso. Mas é difícil mesmo. É difícil. Hoje já tem cada um na sua área, cada um faz aquilo e acabou. Né? E se pintar uma coisa a mais, não faça se você não me pagar. Eu não tenho experiência, não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Se você não me pagar mais, não quero nem saber. Mas o Polaco, o Guilherme é um figuraço, né? Sim, figuraço. Grande profissional. Figuraço, Trabalhamos juntos em... Bom, todas as corridas que eu narrava, né? Que a equipe da Tarobá que fazia a produção e geração de imagem, o técnico era o Polaco. Sim, era o Wilson Guilherme. E ele trabalhou, eu lembro que na transição de 2012, quando eu estava lá, que a Master ainda estava naquela transição, se ia para a KTV ou não ia, estava em negociação, ele fazia, eu sempre via ele lá, conversava. Eu lembro que na TV eu fui para a parte de redes sociais, mídias sociais também, pegava e eles me colocaram para fazer vídeo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer vídeo? Ele falou, não, aprenda que você vai... E hoje eu não consigo ver uma TV. E olha a equipe ali, né, com o Nelson Piquet. Então, eu trabalhei muito tempo com essa equipe, uma equipe sim, maravilhosa, pessoal muito bacana, muito legal. E só para continuar, então, daí apresentei o placar eletrônico. E aí comecei o Jorge sabia que queria ser narrador, falei para ele que se pintasse alguma coisa e tal, para futebol e tal, né, podia contar comigo também. E continuei apresentando o placar eletrônico, daí, como ele tinha gostado. E comecei a narrar kart, Copa Tarobá de kart. As provas que tinha no autódromo de Cascavel eu narrava, até aquela primeira etapa de Fórmula Truck que teve, que infelizmente tivemos um acidente com o caminhão e... E é lembrado até hoje, que o piloto faleceu. E isso, daí o Jorge falou, você não quer conhecer como é que é o trabalho, a estrutura da nossa equipe de produção e geração de imagens? Falei, lógico. Aí fui para Guaporé com ele, só para ver como era o trabalho, para ver o pessoal trabalhando, né, como é que era feito o trabalho.
E chegando em Guaporé, acho que era uma Stock Car, se não me falha a memória, Fórmula 3, eu não lembro agora qual é a categoria. Que era a transmissão com a TV Manchete. É, Manchete. Que ele não chegou fora em Guaporé. Exatamente. Daí, como o aeroporto lá de grama e tal, e choveu demais no sábado, o narrador não chegou. E aí os organizadores falaram com o Jorge se não tinha ninguém para substituir, porque o narrador não poderia chegar. Ele falou, tem o Largo, que já narra lá a Copa Tarobá de kart, já narra automobilismo lá em Cascavel, no autódromo, e eu acho que ele pode fazer. E aí o organizador falou, fechado então. Fechado. Daí, eu lembro que estava assim, tenso, nervoso, estava até no mesmo quarto que o Jorge, no mesmo quarto no hotel, junto com ele. E eu estava tenso, nervoso, tinha me preparado e tal no sábado, mas eu dormi pouco, estava bem ansioso, e 6 da manhã fui para o banheiro para tomar banho e comecei a narrar a corrida. Ensaiando a largada, e o Jorge no quarto, e eu no banheiro, né? Vamos ser a largada aqui em Guaporé, tal. De repente o Jorge bateu e falou assim, Largo, você tá louco, cara? 6 da manhã narrando, achei que eu tivesse perdido o horário, ele falou. Porra, que susto que você me deu, o Jorge falou. Não, e o Jorge na simpatia dele. Bem, né? Bem legal, assim, pô. Aquela foi incrível. São coisas assim que você não ouve mais, né? Não tem isso aí, não. Esse contato que o povo tem. É verdade. Realmente faz muita falta. Ele faz falou, diferença. que susto que você me deu, rapaz. Achei que tivesse dormido, porque ele era diretor de TV, na época ele cortava, né? Uhum. Falou, eu achei que a TV estava ligada, ou você estava narrando já, eu estava aqui no quarto dormindo ainda. Mas é coisa, né? Putz. Coisa incrível, claro. Bom, e nessa tua transição como narrador esportivo na Tarobá, com as oportunidades chegando, você apareceu na Manchete, foi a tua primeira aparição nacional, né? Foi a Manchete, e foi por pouco tempo na Manchete, porque já era quase nos últimos anos da TV Manchete, assim. Perto de 99, ali? Já quase. Não, acho que foi antes ainda. Foi antes? Foi bem antes. Acho que foi 89, 90. 89, 90, então era bem... Porque daí eu comecei a narrar a Fórmula 3 Sul-Americana já para a Band em 90. Em 90. Inclusive tem até a foto do anúncio, Ives, da equipe esportiva aí. Isso aí, ó. Tá vendo? Então, na Band, quando tinha jogos do Campeonato Brasileiro em Curitiba, eu fazia alguns jogos para a Bandeirantes. Uhum. E também o Londrina na Série B. Mas aí sempre trabalhando na Tarobá e fazendo ao mesmo tempo para a Band. Inclusive a gente tem até que lembrar, a gente está falando aqui o papo, falei um pouco da minha experiência lá na Tarobá, independente do tempo, a Tarobá foi do teu tempo para cá, que eu peguei até o meu ali em 2011, 2012, foi que teve o Darcy Dona no comando, foi uma das TVs que eu nunca tinha escutado falar que se preocupasse em formar um profissional para mandar para fora. Teve você, teve a Olga Bongiovanni, que voltou e foi de novo, teve a Cláudia Vicentina, da RPC. Exatamente. Inclusive, que é uma outra profissional. Trabalhou com o Kleina, inclusive, foi âncora com o Kleina. Tem vários nomes aí que a gente pode citar. Tem até ontem na nossa conversa aqui, antes do podcast, tem os talentos de fora aqui, a mulher do... Não sei se é mulher ou ex-mulher do Luiz Carlos Júnior, que é de Toledo também. Tem a Maiara... Ex-mulher. Tem a Maiara na Band. A Maiara Bastianello, que é de Cascavel, também. É uma geração guerreira, que passou por aqui. Tem pessoas que não deram certo também na TV, na Tarobá, como a Thaís Beleze, que fez o teste e não passou, mas deu certo fora. Claro. E são pessoas assim que a Tarobá tem referência, é muito legal. Com certeza. É uma grande escola, né? Foi uma grande escola que, tanto de vida quanto de carreira, que se compara à Manchete. Que antigamente a Manchete, você falou da transmissão, se você for pesquisar mesmo que a história, tinha um curso de redação da Manchete, tinha um curso que eles davam... Era uma escola mesmo. Era uma escola. É verdade. E o povo valorizava mais que a Globo. Comparou bem com a Tarobá. A Tarobá aqui é a Manchete em termos do Brasil. Sim, né? e deu muito... E assim, é um grande milagre a Tarobá ter se reinventado nesse tempo todo. 40 e poucos anos já que passou e está firme. Firme. E lógico, exatamente. Igual a Globo, que está acontecendo agora. A árvore cresceu, teve que cortar seus galhos para conservar toda a estrutura. E deu tudo certo. E é muito legal isso. Bom, certeza. E com isso, nós já lembramos, né, do
da história, né, da narração em Guaporé. Você chegou em 97, que teve a compra a ESPN comprou a tua categoria, né, que você estava narrando. Comprou então, eu narrava nesse período aí, né, sempre com a ajuda do Jorge. Jorge é um cara que apostou muito em mim, assim, um cara que tinha uma visão muito grande, né, um grande profissional, e uma pessoa que sempre abriu as portas para mim, sempre ajudou em todos os sentidos, acreditava no meu trabalho. E até aquele jeitão dele, assim, serião e tal, né? Sim. Um dia ele estava narrando o jogo do Campeonato Paranaense, e eu estava de plantão, eu estava no estúdio, plantão de esportes. Estava de plantão ali, de repente o Jorge falou assim, falando do plano, acho que é plano Sarney na época, eu não lembro agora. Faz tempo, hein? O Jorge falou assim, ó, a única coisa que deu certo nesse plano Sarney, falando com alguma coisa com o Paulo Martins no ar, com quem era, que ele estava conversando no ar assim, durante o jogo, ele falou assim, a única coisa que deu certo no plano Sarney foi o Luiz Carlos Largo. Pô, aquilo para mim foi uma, né, mas não, falar isso aí, até ele veio um susto na hora. E foi um incentivo muito grande, assim, eu vi aquilo do Jorge, né, que jeitão dele fechadão e tal, mas é um cara assim que tem um coração gigante. Quem não conhece ele pessoalmente se assusta pelo jeito dele, mas quem conhece, como eu conheço, é um cara que tem um coração enorme, um cara muito bacana. Eu tive uma passagem com ele, não foi comigo, foi indiretamente, né, que foi com meu pai, que no início da pandemia, meu pai é personal trainer, ele dava aula para o Jorge. E quando estava naquela debandada dos alunos descancelando, falou, vamos segurar aqui, o Jorge levou certinho, falou, tá aqui. É uma coisa que muita gente acha que o Jorge é um leãozão de bravo, mas é um cara que tem um coração um cara que tem um coração enorme. Então, e aí eu comecei a narrar a Fórmula 3 para Manchete, passou para a Band. Continuei fazendo para a Band. Aí apareceu uma nova categoria chamada Fórmula Chevrolet, comecei a narrar também para a Band. Daí veio a Fórmula Fiat também, tudo no mesmo período, também para a Band. E depois a Indy Race League, que quando o Luciano Duvalli estava meio no final de carreira, estava meio cansado de viajar já, ele não viajava para fazer as corridas fora, e a Band, como eu já narrava várias categorias para eles, me convidaram para fazer as corridas fora do país. Então eu ia para os Estados Unidos e narrava as etapas que o Luciano não fazia. Viajava lá com o Willy Hermann, com o Elia Júnior, com a Maria do Carmo Fúfaro, com o pessoal todo da Band. E fazia lá em loco, nos Estados Unidos, né? A Indy Race League, depois passou a ser a Fórmula Indy. E a Fórmula 3 sul-americana, em 97, foi comprada pela ESPN, porque nós tínhamos a ESPN em Bristol, com brasileiros trabalhando lá, 12 brasileiros, lá em Bristol, Connecticut, Estados Unidos, onde é a sede, e tinha a ESPN Brasil em São Paulo. Então, eram 2 canais do mesmo grupo, Disney, mas só que um nos Estados Unidos e o outro aqui em São Paulo. E aí, em 97, a ESPN dos Estados Unidos comprou a Fórmula 3 sul-americana. Como eu já narrava para a Band a Fórmula 3, né, o pessoal entrou em contato com a TV, tal, falaram com o Jorge e tal. O Jorge falou, tem o Largo que já narra aqui, se vocês quiserem aproveitar ele e tal, ele narra bem e tal, já está narrando a categoria, já conhece muito bem, já fazia 10 anos que estava narrando quase a Fórmula 3 sul-americana. Se quiser contratar ele aqui, vocês não vão errar. E aí me contrataram para fazer a Fórmula 3 sul-americana ESPN. E então, 97, 98, 99, em 2000, a ESPN lá de Bristol comprou a NASCAR. Eles não tinham narrador lá de automobilismo. Aí, né? Foi você. Tinha um comentarista que era o Celso Miranda. E aí mandaram um convite. Falaram, você quer vir narrar para a gente aqui a NASCAR em 2000, em maio de 2000? E eu falei, com certeza, vou, né? Falei com o Jorge, tal. O Jorge até tinha dado uma força e tal. Porque eu ia ter que ficar me ausentando no placar eletrônico, né? Na época, mas já tinha a Sumaya Climb que apresentava, ela fazia sozinha. E fui para lá para narrar a primeira prova de NASCAR, que era num domingo. Cheguei na sexta-feira e a pessoa que foi me receber lá no aeroporto falou, você não narra também futebol? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque na segunda-feira tem o Campeonato Carioca, um jogo do Campeonato Carioca, e são poucos narradores aqui que nós temos. Será que você não poderia narrar esse jogo também? Eu transfiro tua passagem para outro dia, para você ficar mais tempo com a gente aqui. Falei, narro. Daí narrei, daí gostaram e começaram a me chamar mais constantemente para lá. Então, muitas vezes, eu saía de Bristol na segunda-feira, chegava na terça em Cascavel, né, minha família morava aqui, e já tinha na época era e-mail, né, já tinha um e-mail dos supervisores lá, preciso de você aqui na quarta-feira, estou te mandando passagem.
sabe? Então eu ficava um dia em Cascavel e já voltava para Brice de novo. E nesse caminho todo do sim, a gente sabe que sim, quando se é casado, você não decide tudo sozinho, né? Tem a mulher por trás. E como é que e como é que foi a conversa? Você chegar assim e falar para ela, ó, recebi mas aí... a Simone sabia que o meu sonho era ser narrador. Sabe? Minha esposa sabia que meu sonho, né? A Simone sabia que eu tinha esse sonho de ser narrador e que a ESPN ia ser um canal assim que eu falei para ela, ó, ESPN é como você jogar na seleção brasileira, você jogar no Real Madrid, no Barcelona, fora, né, como se fosse um jogador de futebol. Uma comparação que fiz para ela, que era líder mundial em esportes, era a principal emissora de televisão esportiva do mundo, e era uma chance que eu não podia perder, e claro que ela deu a maior força, né, não só ela, todos meus pais, meus familiares, todos falaram, pô, você tem que abraçar, não pode deixar escapar essa chance, não. Então foi muito legal. E nisso você está dizendo assim, não, peguei o avião, fui para os Estados Unidos, voltei. Mas a gente sabe que antigamente o aeroporto aqui de Cascavel era um pouco complicado, né? Era terrível. Conta para nós um pouco então, como é que era. Eu saía daqui, tinha um voo da Transbrasil, saía às 6 da manhã de Cascavel, chegava lá em Guarulhos 7h30, mais ou menos, e aí só pegava o voo para os Estados Unidos à noite, 10 da noite, 11 da noite. E então, isso era isso foram 50 vezes em 2 anos. Em 2 anos eu ia e voltava. E no tempo que você achava assim, nossa, hoje você sai no Finger, já está lá dentro do avião e tem sala VIP. Aquele tempo não, era sentar na cadeira lá e esperar. E eu sou bastante ansioso, assim. Então, nossa, quando eu chegava no aeroporto, assim, o voo atrasou. Sabe? Eu falava, nossa, e agora? Ou tipo aqui em Cascavel, tá fechado o aeroporto. Rezava para abrir, sabe? Assim, putz, vou perder em São Paulo, o que eu vou fazer agora? Pô, se eu perder, eu tenho que estar lá amanhã, que tem um jogo para narrar à tarde do Campeonato Espanhol, sabe? Sempre muito preocupado, assim, em perder voos, sabe? Mas, graças a Deus, das 50 viagens que eu fiz, né? Nesse período de ir e voltar de maio de 2000 até maio de 2002, que eu fiz essas 50 viagens de volta, só depois, em 2002, que a minha família foi para lá, que aí eles viram que estavam gastando demais, né, comigo, mandando e voltando, indo e voltando. Não valia a pena. Então, em maio de 2002, eles fizeram o convite para me levar a família para lá. Inclusive, nessas idas e voltas, deu 9 voltas ao redor da Terra. 393 mil quilômetros. Não, era incrível. Eu saía de Cascavel, chegava em São Paulo. De São Paulo, eu ia ou para Dallas, ou para Chicago, ou para Nova York, ou para Newark, e New Jersey. Eram sempre um dos 4. E de lá, desses lugares, eu ia para Hartford, que é a capital de Connecticut, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Bristol, onde é a sede da ESPN. Era uma viagem longa, saía às 6 da manhã de Cascavel e chegava no outro dia, meio-dia. E não perdeu nenhum voo nesse tempo? Nunca, graças a Deus. Passei assim, momentos tensos. Apertado. Com tempestade, tipo, uma vez eu estava indo de São Paulo para Nova York, e eu lembro que eram umas 4 horas da manhã, assim, 3 da manhã, acenderam as luzes, né? No avião, e o piloto falou que estava com problema estava vazando o óleo do freio do avião. Estava vazando o óleo do freio que eles tinham que fazer um pouso de emergência em San Juan, Porto Rico. Daí eu lembro que a gente começou, todo mundo ficou meio apavorado, né? Todo mundo perguntando o que estava acontecendo e tal. E o pessoal, os comissários falaram, não, fica tranquilo, tal, que Porto Rico já sabe... Os bombeiros já estão lá esperando o avião descer. Aí fica mais tenso ainda, né? Não, vai ser tranquilo. Pô, eu lembro que estava descendo assim no avião, descendo em Porto Rico, todas as luzes, bombeiros no fundo, assim, da pista. Mas ele demorou um pouquinho assim, mas acabou parando. E uma outra vez, que foi um susto grande também, eu estava vindo de lá para cá. E tipo assim, 1 da madrugada, de repente, assim, o avião normal, né? Indo normal, de repente ele fez... E teve uma queda livre, brusca, assim, sabe? Uma queda livre de uns 5 segundos e deu um soco, assim. Quando deu o soco, voltou a funcionar de novo. Só que quando deu essa queda, começou a cair tudo, malas que tinha no bagageiro. Eu estava até próximo da cozinha, veio bebida lá da cozinha, sabe? Uma coisa assim, foi terrível, foi tenso. Que estava caindo o avião, né? Pensei, não, olha, agora vai cair. Morri. Ficava no ar, assim. Uma coisa terrível. E também teve 11 de setembro, teve né? 11 de setembro. Mas antes de a gente falar de 11 de setembro, você contar todos os detalhes, que você foi testemunha em loco, a torre, pegando fogo, sei lá. Cheguei a chorar. E tem que falar que o aeroporto,
você falou da cidade progressista e tudo, tem que a gente não é que o cara é prefeito da cidade, mas nós temos que elogiar ele, com certeza. Mandar um abraço pro Paranhos, porque o cara brigou por um negócio que verdade. parecia que não ia mais, que Não. naquele tempo que você até Grande trabalhava, administrador, né? Um grande prefeito. sim, empreendedor inclusive. Nossa. O cara tem que ser empreendedor a full, como a gente O fala. aeroporto aqui era um sonho que nós tínhamos, né? Que eu lembro que até na pesquisa a gente levantou com reuniões do Jorge, com o falecido Jaime Lerner, que ele falava, não, vai ser o Aeroporto Internacional de Cascavel, e falavam, e tinha aquela conversa, e ele pegou, comprou a briga e fez. E agora, até esses dias atrás, ele falou da chegada da Infraero. Agora vai chegar a Latam, chegou a Infraero, e agora vai aumentar a categoria para Charlie 4, que é a neblina, o avião vai descer. Então, pensa. Eram problemas que nós tínhamos, né? Eram problemas que nós tínhamos e, assim, facilitou tanto. Choveu, vai para Foz do Iguaçu, né? Vai para Foz do Iguaçu, e vai facilitar até a tua vida e vai aumentar o voo para você vir para cá. Não, e falando do Paranhos, tem que dar os parabéns para o Paranhos, né? Administração fantástica, né? Um grande empreendedor que se disse. E não é qualquer um que se reelege com mais de 70%, isso né? É verdade. Também a nossa casa, né? A SIC fez um trabalho. Lógico, com o certeza. presidente da época, o Edson, também foi feito todo um suporte da classe. Todos se abraçaram, né, para trazer esse aeroporto, né? Que tem bastante briga, né? Bastante coisa. Era uma novela, muita né, conversa. Era uma novela, porque na época que eu passei por uma situação que eu tive que... Eu fui embora daqui. Eu morei 2 anos em Foz do Iguaçu para abrir a minha vida. Igual se fez para Curitiba, eu fiz para Foz. E deu resultado e naquele tempo eu já acompanhava. Eu lembro que eu peguei uma vez o voo aqui, que eu fui tentar pegar o voo e não deu certo, que era no Natal que eu ia para Curitiba. E não deu certo, você passa todo aquele estresse, o ônibus vem. Não, então... e nisso, nessas viagens minhas, de vir para cá 50 vezes, pelo menos umas 10, eu tive que ir a Foz do Iguaçu para pegar depois um ônibus, né, vir para cá, alguma coisa. Sim, é um estresse. É um estresse mesmo. Um estresse. Terrível isso aí. Agora, chegando no 11 de setembro, eu vi nas entrevistas que você deu, você falou seu lado sensitivo. Passou bem naquele dia, passou pertinho da torre. Do lado, porque o voo, o aeroporto de Newark, era o aeroporto de Newark, em New Jersey, o Rio Hudson, que separa praticamente ali, né, a Manhattan, das Torres Gêmeas ali, aquela parte das Torres Gêmeas, o Rio Hudson, do outro lado já é New Jersey. O famoso Rio Hudson do avião que pousou lá, né? Exatamente. E o aeroporto de Newark, em New Jersey, é o mais próximo das Torres Gêmeas. Então, eu lembro até hoje que dia 10 de setembro foi meu aniversário, a gente fez um jantar em casa, aliás, fiz dia 9. Dia 10, viajei para os Estados Unidos, no 10 à noite, no dia do aniversário. Daí, na chegada lá, quando chegava em Newark, em Nova York, você passava do lado das Torres Gêmeas, sabe? Mas ao lado mesmo, assim, bem próximo. O avião passava, fazia curva para ir para Newark, para New Jersey. E eu, assim, sempre admirei. As Torres Gêmeas eu tinha ido um ano antes, até lá já com a minha família. Né, tem até uma foto com você passear. Com o teu filho ali no... exatamente. Lá. As torres no fundo, que foram 4, acho que foi, eu não sei se foi a tua sobrinha que comentou nessa foto no Facebook, ela falou que faltavam 5 meses para o ataque, e você tirou essa foto. Foi mesmo, então foi nessa época, eu estava com meu filho Luiz Felipe ali, e lembro que o avião passou bem próximo, e eu admirava muito, achava linda a arquitetura moderna, eu sou apaixonado por arquitetura moderna, e fiquei observando as torres e tal, e o avião daí desceu em Newark, e o meu voo para Hartford, acho que era 9h15 da manhã. Eu desci em New Jersey, Newark, de onde, inclusive, saiu um dos aviões que houve que as pessoas estavam dentro, brigaram com os terroristas, e ele caiu numa fazenda na Filadélfia, acho que é voo 91. Tem até um filme. Tem um filme. Então, ele saiu do aeroporto que eu estava, de repente até cruzei com eles lá, né? Olha com os terroristas lá, porque eu cheguei 6 da manhã no aeroporto, e 9h15 meu voo para Hartford. Então, 8h15... a gente saiu do terminal com o ônibus e fomos para o avião. Né? Você via bem as Torres Gêmeas ali, ficar de cara para elas, para as Torres Gêmeas, para o avião. Daí entramos no avião e não saiu o avião. Sabe? Demorou para sair. Daí o piloto falou, infelizmente a gente vai ter que... o voo está cancelado, vocês vão ter que voltar para o terminal de novo, porque houve um acidente agora, há pouco, um avião da American Airlines acabou batendo numa das torres do World Trade Center. E aí todo mundo ficou apavorado, né? Pô, acidente com a American Airlines e tal. Aí estamos voltando para o terminal, e você via de frente, eu via aquela primeira torre pegando fogo ali, sabe? Você via
aquela fumaça escura e a torre pegando fogo. Daí, quando eu cheguei no terminal, liguei para minha esposa. E quando eu liguei para ela, ela falou assim, tá batendo outro avião agora. Daí caiu a ligação, porque muitas pessoas ligando, deu congestionamento de ligações e tal, e caiu a ligação. E aí começou uma correria no aeroporto, e o pessoal do sistema de som gritando, evacuem, você tem que sair do aeroporto, pode ter bomba aqui. Daí, todo mundo apavorado, todo mundo gritando, chorando, uma coisa assim, terrível foi. Daí fui para falei, bom, vou pegar um táxi, então vou de táxi até Bristol, que são 200 e poucos quilômetros, né, de Nova York. Fui para a fila de táxi gigantesca. Quando chegou a minha vez, o taxista falou, infelizmente, a gente não pode sair dessa área aqui, está proibido. Você tem que, se for aqui próximo, aqui ao aeroporto, eu posso te levar. Fora, a gente não pode passar. Bom, aí eu falei, outra solução agora é um hotel, arrumar um hotel, porque são vários hotéis que tem lá em Newark, no aeroporto de Newark. Aí fui para vários hotéis, não tinha vaga, daí cheguei no último lá, num que também, que era dentro do aeroporto. Falei com o atendente, falou, olha, infelizmente não tenho vaga para você, porque olha como é que está aqui, todo mundo quer vaga, então estava lotado ali, as pessoas esperando. Daí eu falei, bom, você não pode me ajudar, então, a emprestar um telefone para você ligar, eu trabalho na ESPN, você meu crachá para ele. E, inclusive, tenho trabalho hoje lá, você falar com o supervisor, meu chefe lá, que eu acho que não vou chegar a tempo. Aí me emprestou o telefone, falei com o supervisor, e ele disse, bom, nem se preocupe com o jogo que você vai ter, né? Esquece o jogo agora. E ele falou assim, bom, tem o Ivan Zimmerman, que era um narrador, a mãe dele mora bem próximo do aeroporto, ela tem uma transportadora aí próxima. De repente, você pode ficar na casa dela hoje à noite. Aí ele entrou em contato com o Ivan, e eu depois voltei a ligar para ele, para o supervisor, e falou, o Ivan já falou que daqui a umas 2 horas, a mãe dele está viajando, mas daqui a 2 horas o rapaz que trabalha com eles na transportadora vai pegar você aí no hotel. E eu falei, legal, tranquilo. Se passa a noite na casa deles lá. Aí ele foi me buscar, e quando lembro que tinha uma subida, a hora que se subia bem no alto, se via bem as torres. E já estavam no chão as duas. Só aquela fumaça, assim, gigantesca, sabe? Nossa, aquilo é assim, apavorante, porque as pessoas ali tensas, e daí cheguei na casa dele, tinha Globo Internacional, e aquele comentário de que será que os aeroportos vão abrir, é o fim do mundo, sabe? Novos ataques vão acontecer, ninguém sabe quando os aeroportos vão voltar a funcionar. Aquilo me deu um desespero, né? Eu lembro até que o Jorge me colocou ao vivo na Tarobá, até chorei de tenso que eu estava, tal, assim, sabe? Me preocupado. Mas aí passei a noite na casa dele, sem dormir, logicamente, na casa do Ivan, da mãe dele. Daí, no outro dia, peguei um trem, e de trem eu fui cheguei na ESPN em Bristol, de trem. Mas passei ele 15 dias, porque eu fui planejado para mim ficar 15 dias lá. Foram 15 dias tensos que eu passei lá, porque não sabia se os aeroportos iam abrir. Então, eu estava todo dia olhando para o céu, se tinha um avião. Daí vi um avião, ficava feliz. Estão abrindo os aeroportos, então vou poder voltar. E além desse pensamento da tensão, do ataque, você chegou a pensar, cara, poderia ser eu. Claro, porque quase eu ficava pensando, caras, se o avião saiu de lá de onde eu estava, um dos aviões que caiu na Filadélfia, de repente eu até cruzei com os terroristas, eles poderiam estar no meu avião, né? E fora que você entra, você vai encarando todo mundo. Será que é? Será que não é? Verdade. É bem... É complicado. Mas foi terrível. Foi. E você que viveu a revolução das mídias aí, que tem... você não era nem do tempo do WhatsApp, você presenciou um ataque terrorista, imagine o que você deve pensar, né? Nossa. Poxa, presenciei tudo que tinha que presenciar na vida. Verdade. E tem história, dá para fazer mais de um livro ainda. Dá para fazer um livro mesmo. Muita gente fala que você faz o livro da tua vida. Faz um livro contando. Você tem tanta história. Tanta história. E passado isso, na tua vida na ESPN, que você foi com a família para lá, tudo. Como é que foi a adaptação da tua transferência? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo, porque nós éramos em 13 brasileiros que trabalhávamos lá na ESPN. Nem todos moravam em Bristol, né? Eu morava em Bristol, o Ivan morava em Bristol, o José Inácio Werneck morava em Bristol, mais alguns moravam em Nova York ou outras cidades próximas ali. Mas foi bem tranquilão, porque nós falávamos, lógico, português, né? E os chefes ali, a maioria eram hispanos. Mas foi, sim, super bacana, super legal. E o que é legal também é que o meu vizinho, rapaz de porta, um cara super bacana, era comentarista da ESPN, o Mário Kempis. Olha. Mário Kempis, que fez sucesso, né, na Copa na Argentina, 78, e era meu vizinho de porta, um cara muito legal.
como pessoa, assim, um cara super bacana. E era muito divertido. Mas foi assim, super bacana, as crianças foram para a escola, sabe? E a cidade pequena, 60 mil habitantes tem Bristol. E até é interessante falar que o estado é um estado quadrado. É, estado quadrado. É Um dos menores estados dos Estados Unidos. Um dos menores. Um dos menores, bem pequenininho. Quadradinho, você certinho. atravessa ele em 1 hora, acho que se cruza ele fácil. Tranquilo. Que legal. Ficar entre Boston e Nova York. E o bom que você deu os teus filhos foram criados num lugar que... nós ficamos quase 4 anos lá, eles foram para o colégio lá. Assim, para eles foi uma experiência maravilhosa. Para mim também, lógico, né? Inclusive um deles empreende, né, no negócio de... Os dois né? tem. Tem um negócio de apostas. Exatamente, que dão dicas de apostas e... Olha aí, e tudo isso com a criação de fora. Tudo que sempre falam, é cultura. Você tem cultura, você tem tudo. Eles estão investindo nisso, o Luiz Felipe e o Carlos Eduardo. E nesses eventos da ESPN lá fora, quais que foram? Você fala que você narrou da Copa do Mundo quando você chegou. E como é que foi lá? Não, lá o que eu fazia lá era automobilismo, mais automobilismo. Bom, mas também fazia muito futebol. Fazia o campeonato italiano, fazia campeonato espanhol, Champions League, fazia Mundial de Futsal, NASCAR, Fórmula Indy. Eram os principais eventos que eu fazia, eram esses mesmo. E como é que funciona assim são vários esportes, né, que você estava narrando, você estudava, você pegava... Você estuda muito. Eu imagino que é uma as grande pessoas não parte. têm, muitas pessoas até falam assim, como é que você vai narrar? Você chega lá, pega a escalação e vai narrar? Eu falei, de jeito nenhum. Cada jogo, qualquer esporte, qualquer evento que você vai fazer, você leva pelo menos no mínimo 2 horas para preparar, sabe? Eu tenho tenho vários cadernos lá com as anotações, então todos os jogos já começo a pegar a cidade onde acontece o jogo, para localizar quem está assistindo, que eu acho bacana isso, né? A cidade que nem ontem, né? Um jogo lá do Rosário, os News Old Boys contra no jogo de ontem, contra o Huracan, que é tanto jogo que você acaba esquecendo. E você pega a informação da cidade, né? Qual a principal economia, qual a distância das duas cidades que os times estão jogando, e aí histórico do estádio, de cada time, quando foi fundado, o que o time conquistou, sabe? Depois, jogador por jogador, onde o cara jogou, quantos anos tem, qual a altura dele, que é importante falar, a altura do zagueiro. Você pega a informação do árbitro, você pega dos treinadores, tem que estar muito bem preparado. Mas isso aí você faz Você faz um resumo. Deixa uma planilhazinha. Tudo prontinho. Assim, tem que estar ali, pelo menos umas 2 horas você leva qualquer evento. E mesmo quando tem, por exemplo, show da rodada do Campeonato Francês, que vou fazer lá na segunda-feira, gravar na segunda. Então você tem que pegar jogo por jogo, sabe? São os 10 jogos, todas as informações, quantos gols na rodada, quantos times venceram em casa, quantos empates, quantos times visitantes venceram. Você tem que pegar, de repente, ver se tem você recebe o programa, se estuda o programa, porque o número 8 o exemplo, do Sant'Antieni chutou a bola, você sabe quem é o número 8 do Sant'Antieni que está chutando a bola, sabe? Então é muito detalhe que você tem que pegar assim e que leva bastante tempo. Mesmo um programa de 25 minutos, você leva 2 horas para preparar ele, com certeza. Sim, até numa das perguntas que a gente colocou aqui como perguntas especiais, com 60 anos, esse é o detalhe diferencial que te faz manter no mercado, que você está dentro de um dos principais canais que vários brigam para chegar e muitos não chegam. Qual que é além disso, qual que é a tua principal, assim, teu principal olhar para se manter nesse mercado tão dinâmico? Eu acho que uma das coisas é a responsabilidade, sabe? Nunca atrasei, para nenhum evento, um ponto assim importante. Tivemos uma reunião até há uns 2 anos lá na ESPN, com a participação do pessoal de escala, todo mundo, e eles falaram na reunião assim, tipo, o Largo e o Amigão são 2 caras que nunca atrasaram, sabe? Sempre chegaram como tem que chegar, 1 hora antes, 2 horas antes da televisão. E dedicação também, eu acho que isso é importante, né? Você não fazer as coisas por fazer, você fazer um jogo que seja menos importante que o outro, mas você colocar a mesma importância naquele jogo que o anterior, que se tem feito nos dias anteriores, mesmo não sendo tão importante como aquele. Então, se dedicar ao máximo e procurar
dar a mesma importância para um jogo ou para um evento que as pessoas vejam como menos importância, você valorizar bastante ele também. E tornar ele importante. Até o levantamento de peso que você fez. Até o levantamento de peso. Que eu tinha lá que acontece, né? Sim, conta. Isso é incrível, porque os Jogos Olímpicos é uma coisa assim, interessante. Você tem que estar preparado para fazer qualquer evento, sabe? Estou escalado para narrar um handball. Lembro até hoje, Brasil e China, acho que era, no handball. Era até a Olimpíada da China de madrugada. No handball, você está narrando ali, termina, o produtor já fala assim, largo, continua aí, que agora já vamos entrar daqui 1 minuto, vem intervalo, 1 minuto, continua você com o levantamento de peso. Nossa, tem que ir rapidinho no computador, ver o levantamento de peso e tal, procurar quem que vai estar lutando e tal, né? Se procura na hora. Daí sentou do meu lado o comentarista. Só que ele era tímido, coitado, sabe? Tímido demais. Daí eu falei para ele assim, eu não sei nada de levantamento de peso. Eu só vou falar quem vai levantar e você toca o arco, você vai falando sobre a pessoa. Daí ele falou, não, tranquilo. Mas eu já senti que ele era muito assim, coitado, bem, dá pena, assim, um jeito bem tímido mesmo, né? O jeitão dele, assim, até para falar comigo. E daí, no ar. Daí eu falei, bom, tá aí agora o atleta tal, da Colômbia, vai levantar 92 quilos, tal. Daí falei, é o Juan Manuel, tal. E perguntei para o comentarista, e o que dá para esperar dele nessa Olimpíada? Ele falou assim, eu acho que ele é um bom atleta. Sabe? Mas vai lutar por medalhas ou não, na sua opinião? Eu acho que vai lutar por medalha, sim. Tipo assim, sabe? Mas também, por outro lado, você pega os mais soltos, assim, tipo, luta olímpica. Fui fazer luta olímpica. Tinha terminado um jogo de futebol e já fiquei no estúdio para fazer luta olímpica, né? Você nem sabe, se você terminou o futebol, você vai embora. Mas daí, como já na sequência, em 1 minutinho, nem dá para trocar, às vezes, com o narrador, você já fica ali. Fui fazer luta olímpica com ele, com o comentarista. Nossa, o cara falava, sabe? Só falava, agora temos a luta entre tal, atleta do país, tal. E ele tocava. Então é tranquilão. E você vai aprendendo, é legal isso aí. Sim. E você vai passando por vários esportes, assim, sabe? Que eu nunca tinha narrado. Vôlei de praia, luta olímpica, ginástica rítmica, saltos. Isso vai aprendendo, é bacana, é legal. Isso que é interessante. E em 2006, quando você volta para o Brasil, que você tem todos os eventos aí, você passou pelo 7-1, né, do Brasil? Passei pelo 7-1. E como é que foi você conviver com aquilo, que você estava do outro lado, na outra ponta, convivendo com aquele clima? Então, eu fiz alguns jogos naquela Copa do Mundo no Brasil. E esse 7-1 eu não participei. Né? Ainda bem, né? Não participei. Sim. Mas depois, Brasil e Holanda, discussão do 3º lugar, tudo. Mas 7-1, só assisti pela televisão e sofri muito, como todos os brasileiros sofreram na época, né? E acho que foi assim, uma coisa terrível que vai ser difícil esquecer. Vai ser difícil acontecer de novo, né? Eu acho que por muitos anos isso não deve acontecer, mas é uma coisa que marcou assim de forma negativa. Isso é. E já chegando, passamos, não vimos nem passar o tempo aqui, foi tudo. E o que te faz sempre ir para frente? Porque a gente sabe que é tempo de trabalho, é tempo de vida, é responsabilidade, é família. É o prazer, eu acho, fazer o que eu faço. É o prazer de sentir realizado. O meu sonho é a realização do sonho, nada melhor do que você terminar um jogo, bom ou ruim, como ontem, por exemplo, um jogo que não era dos melhores, que eu falei News Old Boys e Huracan, o jogo não foi bom, mas você termina o jogo assim, sente satisfeito, sabe? Por ter feito, dever cumprido, sabe? Eu estudei muito para o jogo, como eu falei, em todos os jogos, e a gente tem que fazer isso mesmo. Então, não tem coisa melhor que você fazer uma coisa que você gosta. E eu já tive aquela experiência do banco, né? Que eu fazia o que eu não gostava, né? E agora eu falo assim, puxa, ainda bem que eu tomei essa decisão de fazer, de buscar aquilo que eu queria fazer, que eu queria ser, de correr atrás, de lutar por aquilo, de agarrar as oportunidades que eu tive. Também tive muita sorte das pessoas apostarem em mim, acreditarem em mim e me ajudarem, né? Como eu sempre falo, o Kleina, o Sidney Campos, o Jorge, que me deu muita força, o cara assim, que é um grande amigo que eu tenho e que me ajudou demais. Assim. Então, eu acho que é dedicação e sempre já pensar no próximo jogo, sabe? Já pensando na preparação do próximo jogo para fazer melhor que o anterior, se dedicar bastante. Isso é uma coisa mais importante que tem, dedicação. Não é chegar lá e, vou pegar a escalação e tá bom já. Não é assim. Sim, e o narrador, o Luiz Carlos Largo, já pensa no futuro? Igual o futuro não, por enquanto do litoral? Não, por enquanto não. Ainda tem muito pela frente. Porque os narradores têm vida longa, né?
Tem, tá aí o Galvão Bueno que diga, né? Galvão, vários outros narradores aí com vida longa, J. Júnior, Poxa vida. bem mais idade. Como que você encara assim a tua trajetória como profissional? Você encara mais como uma empresa? Você faz um planejamento? Ou seria mais uma carreira artística? Não, acho que uma carreira Qual dos artística dois? mesmo foi. Carreira artística. Não foi com planejamento, não. Não, mas agora no momento você tem, por Não, exemplo, agora um tem que pensar em futuro, né? Você tem um empresário que faz a parte da logística? Não, eu tenho meus filhos que me ajudam a fazer a parte de divulgação dos eventos que eu faço. Nós tínhamos até há pouco tempo agora um canal no YouTube, né? O canal do Largo, e eles faziam junto comigo. A produção era todas deles, eles participavam também de alguns vídeos. E no contrato que eu fiz com a Disney agora no último, eles pediram para parar com o canal, não só eu, todo mundo que tinha canal, porque eles viam como um concorrente, né? Eles falaram assim, bom, como você vai trabalhar para a Disney, para a gente, melhor você participar do canal nosso e não ser um concorrente, né? E falei, não, tá certo, tá correto, é isso mesmo. Então eu tenho muita ajuda dos meus filhos, estou sempre dando, não é legal você falar isso, falou aquilo, tenta evitar. Então eles estão sempre colaborando comigo, fazendo as chamadinhas, me ajudando bastante. E não bateu medo nessa transição da ESPN para o grupo, com essa junção com a Fox Sports? Medo de você falar assim, poxa, às vezes amanhã eu vou ter que procurar outro lugar. Não, todo mundo ficou meio tenso numa época lá. Mas depois, como os diretores do que já eram da ESPN foram confirmados como os diretores do canal, com a junção, aí deu mais tranquilidade. Conversei com eles, né? E eles tranquilizaram a gente, foi muito legal, muito bacana. E até o meu contrato foi o primeiro que foi renovado lá. Até acho que o meu deve ser o primeiro a expirar, então foi o primeiro que renovou, e fiquei mais tranquilo ainda. Mas você já tinha um plano B, se caso não renovasse? Não, sabe que eu não tinha. Não tinha plano B. Ia acontecer, você não ia ter tinha, que fazer. Porque eles deram tanta tranquilidade, assim, não, quem está aqui não se preocupe, sabe? Mais ou menos assim. O pessoal da ESPN aqui não deve se preocupar com isso. Então, aí deu uma tranquilidade para a gente, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Poxa, que eu achei muito bacana essa fusão, porque, até completando, um dos sonhos que eu tinha é de narrar o Campeonato Argentino, sabe? E quando eu tive a primeira reunião, pós assinatura de contrato, né, com os responsáveis por escala, e até o Chico lá, Chico Vargas, que veio da Fox, falou, tem algum campeonato que você gostaria de narrar que você não narra? Eu falei, poxa, um campeonato que eu adoro, que eu via desde o tempo da Band, que assistia no Fox também, é o Campeonato Argentino. Eu falei, tem uma paixão assim pela Argentina, que eu até falo para todo mundo, se eu não nascesse no Brasil, eu queria ter nascido na Argentina. Sério mesmo. Sou apaixonado porque eu acho que eu aprendi a gostar da Argentina. Nesses 10 anos que eu narrei Fórmula 3, o calendário era de 12 etapas, 6 no Brasil, 6 na Argentina. Era a média. Então, sempre fazendo em loco. E sempre muito bem recebido, com muito carinho para os argentinos, sabe? Você acaba, assim, gostando demais da Argentina. E eu gosto demais da parrilhada também, então tá em casa. Gosto de Buenos Aires. Ia ter conquistado pelo estômago, eu acho. Também. Porque eu fiz até, você vê, pouca gente sabe isso. Eu moro perto de uma faculdade lá no Uninove, dá 10 minutos de casa, e pela manhã eu não tenho muito trabalho nos canais ESPN, é mais à tarde e à noite. E desde que eu fui para Curitiba, eu comecei tinha mesada curta, né? Tinha que me virar para cozinhar. Então, desde os 16 anos, quando eu era em Curitiba, eu fazia comida em casa, E desde os 16 anos, sempre cozinhando. Então, eu cozinho tudo. E eu falei, estou morando aqui do lado da faculdade, não faço nada pela manhã, fiz o curso de gastronomia. 2 anos. Eu lembro até que você colocou no teu Facebook exatamente. As receitas que você estava fazendo. Olha aí, ó. Cultura, né? É um hobby, né? É um hobby. Foi legal. E já chegando no final, né? Parece que nem passou voando o papo aqui. Para a pessoa que achar a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo daqui 50, 60 anos, qual que é a mensagem que você vai deixar para ela? Vai procurar pelo Luiz Carlos Largo, narrador da ESPN. Qual que é a mensagem? Vão encontrar um cara que lutou por aquilo que queria ser, sabe? Isso que é mais importante, você correr atrás. Eu com 6, 7 anos, planejei o meu futuro, né? Já tinha aquela vontade de ser pequeno, um narrador, como eu era, narrando futebol de botão, narrando os jogos dos meus irmãos. Então,
Se um dia você vai ver o Luiz Carlos Largo, e daqui a 50 anos, tenha certeza que vocês vão ver um cara que realizou o sonho, correu atrás e teve dedicação para conseguir chegar onde chegou. Tá aí a história gravada no YouTube, inclusive até o teu amigo lá, o famoso Tarzan. Facincani? Facincani. É isso aí. É isso, né, Beto? Aí, muito isso. obrigado pela participação. Imagina, quero agradecer você, Beto, o Mikael, a SIC Júnior, a 1, 2, 3. Jovem. A SIC Jovem e a 1, 2, 3 e também com a gente aqui. Foi muito bacana, muito legal esse bate-papo. Fiquei muito feliz. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que... A SIC Jovem, não esqueça. A SIC Jovem. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse... Se bem que Júnior é jovem também. Você que nos acompanhou nesse bate-papo muito bacana com o Luiz Carlos Largo. Lembrando que, a partir de agora, se você tem uma empresa, um serviço, quer vir anunciar para cá, o programa multiplataforma, procura a gente aí no YouTube, no Facebook ou no Instagram, manda uma mensagem que nós vamos te atender aí. Agradecimento também a 123 Live, nossa mantenedora do podcast nessa nova fase, aqui na rua Pio 12, 938, sala 2. Então, lembrando, não faça mais live com o celular, traga a sua live para cá, traga a sua transmissão de qualidade para o seu cliente, porque você sabe que qualidade é o que manda. E a 123 Live ajuda você muito nisso. Beleza? Um abraço, até a próxima e nos acompanhe aí no histórico do YouTube e do Spotify, que tem muito conteúdo também. Um abraço. Obrigado, abraço a todos.